Fala, turma, beleza? Meu nome é Jonathan Ribeiro. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Já peço para você se inscrever, ativar o sininho para não perder nenhum aulão top aqui do canal. Deixa aquele like que me ajuda demais a saber se você está gostando desse tipo de conteúdo e também ajuda o YouTube a indicar a outras pessoas que também querem aprender o SolidWorks. É de graça, não custa nada para você e me ajuda demais. Então, sem muita enrolação, vamos para mais um tutorial SolidWorks. Bom, já aqui na tela do SolidWorks, estamos no exercício de número 31, se eu não me engano. Estamos aqui no Maratonão SolidWorks 2023, onde eu vou estar postando 60 dias de exercício, um exercício por dia. Se você estiver vendo isso no futuro, provavelmente os 60 exercícios já vão estar disponíveis aqui para você. Ao final dessa aula vai estar aparecendo a playlist para você ser muito feliz a estudar bastante. Então vamos começar aqui clicando em novo documento, nova peça, vamos dar OK. No exercício de hoje nós vamos modelar aqui esse tubo. Parece ser complexo, mas não é. Lógico, se você está começando agora e não tem nenhuma noção, vai ser um bicho papão para você, né? Mas mantenha calma que eu vou te mostrar o quão simples é modelar essa peça. Vamos começar aqui clicando em esboço. Vamos selecionar o plano que a gente quer trabalhar. Mas lembra, quem assistiu os outros aulões aqui, os outros exercícios, eu sempre falo, turma, vamos gastar um tempo analisando o desenho técnico para depois ir pro SolidWorks. Porque se você já começar querendo desenhar qualquer coisa aqui, você vai dar volta e volta e volta e algumas coisas não vão dar certo e você vai perder tempo. Então a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é analisar, ver o que esse desenho oferece de medidas aqui pra gente. Então nós temos aqui, ó, é um tubo. A gente sabe que é um tubo inclinado aqui 45 graus, ele tem uma base nas duas pontas aqui desse tubo. Nós temos um diâmetro externo aqui, ó, de 42 milímetros e um interno de 30. A gente já pode tirar isso pronto aqui com o comando de ressalto base varrido. Então o que a gente vai fazer? Esse tombo, essa vista de corte aqui, de seção de corte, ele está inclinado, mas a gente pode desenhar isso aqui reto. Então como que a gente vai fazer? A gente vai desenhar essa linha aqui, ó, de geometria e depois vai dar volume para ela. Então vamos começar selecionando o plano frontal, novo esboço, vamos vir aqui, ó, em linha e vamos desenhar um L, exatamente assim, ó, um L. Vou dar ESC para sair do comando e a primeira coisa que eu vou fazer é aplicar esse raio de 25. Então a gente vai vir aqui, ó, em fillet de esboço, vamos atribuir aqui a cota de 25 milímetros e vamos clicar aqui e vamos dar OK. Por que eu coloquei primeiro o fillet, primeiro raio? Porque aqui ele me dá essa cota aqui, ó, de 60, que vai da base aqui até o início do arco aqui, ó, do fillet. Então, sem o fillet, a gente não conseguiria cotar essa cota de 60. Então, eu vou vir aqui, vou colocar agora 60 milímetros. E agora ele me fala que esse outro pedacinho de linha aqui, ó, do final do arco até aqui a base, ele fala que é essa cota aqui, ó, de 15 milímetros. Então, a gente vai vir aqui agora e vamos colocar 15 milímetros aqui. Feito isso, a estrutura principal aqui do nosso modelo está pronto. Olha que simples. Agora a gente pode simplesmente salvar o esboço, clicar nessa setinha e salvar. Ele está aqui, ó. Se o seu não estiver aparecendo, expande aqui na setinha ou você pode apertar o F8, ó. Aperta o F8, ele aparece isso aqui. Veja se o seu está clicado aqui, ó. Tem que estar clicado, tá? Ou clica com o botão direito e vem aqui, ó, esse olhinho, exibir. Se ainda assim o seu não estiver aparecendo, veja se esse olhinho não está apertado, porque se aqui tiver em exibir e aqui o olhinho estiver clicado, ele não vai aparecer, beleza? Então desabilita o olhinho e vai dar certo. Agora o que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui em recurso, vamos aqui em ressalto base varrido e vamos mudar aqui para perfil circular e vamos selecionar o nosso esboço. Olha só que legal. Ele pega o esboço e faz uma varredura, um perfil circular por todo o esboço que a gente fez. Agora a gente precisa atribuir aqui, ó, o perfil externo, o diâmetro externo. Então ele fala que é um diâmetro de 42 milímetros. Então a gente vai vir aqui e vai colocar 42 milímetros. Agora a gente vai fazer
perfil interno aqui, né? O tubo, esse recorte interno aqui desse tubo, que é um diâmetro de 30. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai clicar aqui em recurso fino. E aqui em recurso fino, a gente vai colocar o diâmetro interno. Só que não esse diâmetro de 30. A gente precisa colocar a espessura da parede que a gente quer. Então, aqui ele trabalha com parede, não com o diâmetro, tá? E aí a gente vai fazer o que para saber a espessura dessa parede? A gente vai fazer 42, que é o diâmetro externo, menos o diâmetro interno, que é 30. Então, 42 menos 30 vai dar 12. Só que se a gente colocar 12 aqui, veja só o que acontece. Vou inverter aqui a direção. Ó, vocês concordam que vai ficar um diâmetro menorzinho aqui, ó? Muito menor do que isso que aparenta aqui no desenho? Por quê? Porque não é 12. Aqui a gente tem que dividir esse 12 por 2. A gente vai colocar aqui, ó, 12 dividido por 2, todo mundo sabe que é 6. Por que você dividiu por 2, professor? Porque são duas paredes, né? Então a gente tem uma parede aqui do lado direito, né? E outra parede do lado esquerdo. Então a gente pega essa subtração que a gente fez de 42 menos 30, que dá 12, e divide por 2, porque a parede é dos dois lados. E aí dá uma parede de 6, que no final vai dar esse diâmetro aqui de 30. Vamos dar ok, vamos conferir se esse diâmetro realmente é de 30. Como que a gente faz para saber isso? Ou você clica aqui na aresta e ele vai aparecer aqui embaixo, ó, diâmetro de 30, no lado inferior direito da tela, ou você vem em avaliar, medida, e clica aqui, ó, na aresta que ele vai aparecer aqui, ó, diâmetro de 30. Tá? Então, sempre que você quiser saber a espessura da parede, é só fazer essa subtração, dividir por 2, que você sabe a espessura da parede para jogar aí no seu perfil. Então, a principal estrutura do nosso modelo está pronta. O que a gente precisa fazer agora? A gente fez ela, ó, eu vou dar um Ctrl 1, a gente fez ela reta. Se eu ver aqui Ctrl 5, ó, ver uma vista superior, o que acontece aqui? Nós temos o nosso totalmente aqui no ângulo de 90 graus, e esse aqui está no ângulo de 45 graus, tá? 90 graus em relação a esse eixo aqui, tá? A gente precisa rotacionar. O que a gente vai fazer? É mais fácil a gente fazer reto e rotacionar a peça do que querer criar plano, inclinado e tal. Meu, é um monte de comando aqui desnecessário. A gente vai vir aqui em inserir, recurso, mover, copiar. Aqui em mover, copiar, a gente vai selecionar a peça, zera todos esses eixos aqui, ó, porque senão ele vai rotacionar deslocado em relação ao centro da peça, tá vendo? Ó? Então, o centro daqui do nosso modelo é essa linha aqui na vertical. E onde está o eixo de rotação? Então, eu vou selecionar aqui em X, vou colocar 0, em Y vou colocar 0 e vou mandar esse eixo aqui para baixo. Ó. Agora sim a gente pode vir aqui, ó, e rotacionar a peça 45 graus. Então, aqui ó, embaixo, em Y, a gente coloca 45 graus. Se o seu tiver aqui em transladar, ó, você muda para girar, beleza? E coloca aqui os 45. Cadê? Deixa eu colocar aqui 45, beleza? Desmarca copiar, senão ele vai fazer uma cópia da peça. Eu quero rotacionar a peça original e dar OK. Feito isso, a gente já tem aqui o nosso modelo. Vou ocultar aqui o esboço, já com o ângulo de 45 graus que a gente precisa. Olha só que legal. Agora a gente vai selecionar aqui a base, novo esboço, Ctrl 8 para deixar de frente, e a gente vai desenhar essa base, que é esse perfil aqui de baixo, tá vendo? Ó? Todo esse perfil aqui. Aqui tá bem simples, a gente tem aqui um entrecentro de 84, de um furo para o outro, já tem todas as dimensões que a gente precisa aqui, então a gente vai começar aqui fazendo esse diâmetro aqui, ó, de 64. Então, partindo do centro, a gente vai fazer um diâmetro aqui, e já vamos desenhar aqui um lado, né? Então, vamos fazer um diâmetro menorzinho e outro maiorzinho assim. Vou dar ESC para sair do comando. Vou apertar F8 para diminuir aqui, ó, para sobrar mais tela aqui pra gente, tá? E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar esse diâmetro de 64. Então, vou vir aqui, ó. Vou cotar esse aqui como sendo 64 milímetros. Vamos fazer uma linha de centro para a gente conseguir cotar a distância aqui em X do nosso modelo. Vou fazer aqui uma linha de centro. Vou colocar aqui, ó, um entrecentro de 84. Então, do centro desse diâmetro para cá, ó, aqui a gente tem metade da cota, né, como se fosse o raio, e aqui a distância total, como se fosse o diâmetro. Então, a gente vai colocar aqui, ó, 84. Vou colocar 84, Enter. E agora a gente vai atribuir aqui essas dimensões. A gente tem dois diâmetros aqui de 10, então esse menorzinho aqui é 10. E o maior
Ele fala aqui que é 22. É 22? Vamos ver aqui se ele dá alguma outra cota pra gente. Ele dá aqui o raio de 11, então vai ser 22 mesmo. Então vamos atribuir aqui como sendo 22. E por que que ele tá azul aqui ainda, professor? Porque ele não está alinhado, ó. Então a gente precisa clicar aqui, ó, no centro, segurar o Ctrl, clicar aqui no centro da nossa origem e falar que ele é horizontal. Agora a gente tem um esboço totalmente definido. Vamos pegar aqui o comando de linha. Vou fazer uma linha aqui. Vou fazer uma outra linha aqui. Se você quiser, você pode fazer uma linha só e espelhar ela para baixo. Também adianta o lado, tá? Vou selecionar os dois. Vou falar que é tangente. Lembrando que, se você selecionar a linha e o círculo e não aparecer aqui, ó, as opções de relação, tangente e fixar, significa o quê? Você selecionou assim, ó, com a cota junto. E você não pode selecionar a cota, tá? Você tem que selecionar só as linhas para aparecer. Então, vou clicar aqui, ó, tangente. Vou selecionar aqui, ó, tangente. Vou repetir o processo aqui embaixo, tangência e tangência aqui também. E agora a gente vem com a ferramentinha aqui de aparar a entidade e corta esses pedacinhos aqui, ó. E aí é só espelhar depois, mas antes a gente precisa cortar aqui no meio também. Pronto. E agora a gente vem e espelha. Então, espelhar a entidade, eu quero espelhar essa linha, essa e esse diâmetro aqui em relação à linha de centro, ok. Agora a gente só vem e corta aqui esse pedacinho. Para finalizar, a gente não pode extrudar assim, senão ele vai tampar esse diâmetro aqui de dentro. Então eu vou selecionar aqui essa aresta, vou converter em entidade e agora sim a gente pode dar volume para esse esboço. Então ele fala aqui, ó, que essa base tem 6 milímetros de espessura. Então a gente vai vir aqui, ó, recurso, ressalto base extrudado, inverte a direção. Professor, como eu sei o lado que eu tenho que extrudar, se é para baixo ou se é para cima? Então vamos lá, vamos analisar. Esse esboço, esse perfil aqui, ó, vou deixar aqui que dá para vocês entenderem melhor. Ele está crescendo no sentido do tubo, daqui para cima. Se a gente fizer assim, olha o que acontece. Eu vou dar OK só para vocês verem. Vou desmarcar aqui, mesclar resultado. Vou dar OK. Olha o que acontece. Fica esse rebaixo nada a ver aqui. Vocês concordam que não tem um rebaixo aqui no desenho? Então não é para ser assim, tá? Então eu vou vir aqui, ó, clicar, editar recurso, inverter a direção, mesclar resultado, colocar aqui a espessura que é 6 milímetros e vou dar Enter. Ó, vê que agora faz muito mais sentido ele ser extrudado para cima. Então, novamente, analise o desenho técnico, estude desenho, leitura e interpretação de desenho técnico que vai te ajudar demais na parte de 3D. Eu sei que é chato, é muito chato, tem muitas pessoas que não gostam, mas é uma base fundamental. Agora, o que a gente vai fazer? A gente tem essa nervura aqui, ó. Tá vendo que a gente tem essa nervura que sobe? Essa nervura aqui, ela tem uma espessura, vamos dizer, ó, de 13 milímetros. Então, a gente vai fazer o quê? A gente vai aproveitar aqui. Vamos ver se a gente consegue aproveitar esse esboço. Não, acredito que não precisa. Então, vamos clicar aqui nessa base. Deixa eu ver. Vamos clicar aqui nessa base aqui, ó. Esboço. Vamos vir aqui, ó. Pegar aqui essa aresta, esse diâmetro, essa outra aresta e essa daqui. E vamos vir aqui em converter entidade. Feito isso, a gente vai vir aqui também, vamos converter entidade. E agora a gente vai pegar aqui o comandinho de linha, ó, e vai fazer uma linha ligando essa com essa e essa daqui com essa. Prontinho. A gente vai ter exatamente isso aqui, ó. Deixa eu ver se é isso mesmo. Vou dar aqui um Ctrl 8 para deixar de frente. Eu acredito que não. Vamos apagar aqui essas duas linhas e vamos fazer isso aqui, ó. Vamos fechar aqui esse diâmetro, vamos fechar esse outro diâmetro aqui. E agora sim, a gente vem aqui, ó, a gente faz duas linhas e tangencia. Porque senão ele vai deixar aquele canto vivo que não é o que a gente quer. Eu vou selecionar esses dois, tangente, selecionar esses dois aqui, tangente só para garantir. Tangente aqui e tangente aqui. Agora a gente vem aqui, ó, para entidade, aqui também, corta aqui o miolinho. E agora ele já deixou essa curvaturinha aqui, ó, que era o que a gente precisava para ficar exatamente igual a isso aqui, tá? Feito isso agora, é só a gente vir aqui, ó, recurso,
ressalto base extrudada. Ah, professor, mas você não vai cortar essas linhas que estão sobrando aqui? Não, não preciso. Por quê? Porque aqui em contorno selecionado é só eu selecionar o que eu quero. Então eu quero essa pontinha aqui e essa pontinha aqui. E agora eu vou colocar aqui a altura, se eu não me engano era 13, não era? 13. Só que a gente está desenhando em cima dessa base que já tem 6 milímetros daqui para cá. Vocês concordam? Então, se a gente já tem 6 milímetros aqui de altura e ele está cortando aqui da base, é como se a gente estivesse estudando daqui para cima. Então, falta 7 milímetros. Então, se vocês têm dúvida, é só colocar aqui, ó, 13, que é o tamanho total, menos o que você já estudou. Então, a gente já estudou 6 milímetros. Sobra 7 milímetros para ser estudado. É só dar OK. Então, a gente já tem a base pronta, essa base aqui. Agora, a gente vai fazer, vamos ver, essa outra base aqui, né? Que tá bem simples também. Vamos selecionar aqui, essa face, esboço, Ctrl 8 para deixar de frente. E agora a gente vai fazer o quê? Vamos fazer um diâmetro aqui de referência. Vamos fazer esse menorzinho aqui que é 6, mas antes vamos cotar, né? Então ele dá esse diâmetro de referência aqui, ó, como sendo 54 milímetros. Então vamos cotar esse diâmetro como sendo 54. Vamos converter ele aqui numa geometria de construção e vamos fazer um diâmetro aqui de 6. Ô professor, mas esse furo aqui não está inclinado? Por que você está fazendo ele reto? Porque a vista de corte que está inclinada, tá? Se a gente for ver aqui nesse sentido, ele está reto. Ele está num ângulo de 90 graus aqui. É o corte que está tombado, tá bom? Então, aqui nós já temos um. É só a gente vir aqui, ó, em padrão linear, clica na setinha, vem em padrão de esboço circular, seleciona o esboço que a gente quer. O pontinho de referência é esse aqui. E a gente vai colocar aqui 3. Eu quero 3, uma volta de 360 graus, ou seja, ele vai pegar aqui esse ponto, vai fazer 360 graus aqui, vai repetir 3 vezes com um espaçamento igual entre eles. Agora é só dar OK, beleza? Vamos ver porque que ele está azul. Pronto, agora travou aqui no centro. E agora a gente vai fazer essa segunda referência. Então a gente tem uma referência maior aqui. A gente já poderia ter feito também usado o padrão circular, mas não tem problema. Vou selecionar aqui os 3 segurando o Ctrl e vou falar que eles são iguais. E agora a gente vai colocar aqui, ó, o raio, vamos ver, aqui, ó, um raio de 8. Se é um raio de 8 é que a gente está cotando como diâmetro, então é 16. Por quê? O diâmetro é 2 vezes o raio. Agora a gente vem e faz esse diâmetro maiorzão aqui, ó, de 29, de raio de 29. Então, partindo aqui, daqui, a gente vai fazer esse aqui, que é 29 vezes 2, porque aqui é o diâmetro, é um diâmetro de 58. E para finalizar, a gente vai fazer aqui a tangência. Então, eu vou fazer 2 linhas apenas. Então, eu vou tangenciar aqui, ó. E aqui, tangenciar esses 2, vou tangenciar esses outros 2 aqui. Repetir o processo do outro lado. Tangenciei aqui, ó. Agora a gente corta aqui as pontinhas com a ferramenta de aparar entidade. Cortar aqui, cortar aqui. E agora a gente pode usar o padrão circular para não ter que ficar tangenciando tudo isso, né? Então é só vir aqui, ó. Padrão circular. Seleciona aqui o pontinho. Seleciona aqui esses 2 aqui, ó, que é o que eu quero. Deixa eu ver, cadê? Por que ele não foi? Vamos selecionar aqui de novo. E aqui eu quero somente 2. 2. Vamos colocar aqui 3. Pronto. 3, vamos dar OK. Tá certinho aqui agora. E agora a gente vai só cortar, né? Então a gente precisa cortar o que a gente não vai usar. Não vou usar isso aqui. Não vou usar isso aqui. E esse pedacinho aqui de dentro. Vamos repetir o processo aqui. Cortar tudo isso aqui. Você vê que quando vocês começam a ter uma intimidade melhor com leitura e interpretação de desenho técnico, tudo se torna mais fácil, né? Agora a gente vai fazer o quê? A gente vai converter essa aresta aqui, ó, numa entidade, num esboço. E agora é só dar volume para ele, que ele fala que é aqui, ó, 6 milímetros de espessura. Então, recurso, ressalto base extrudado, inverte direção, coloca aqui 6 milímetros e dá OK. Vamos ver se a gente fez tudo. Falta aqui. Falta esse diâmetro aqui, né? Então, ele tem esse diâmetro aqui, ó. Então, o que a gente vai fazer?
A gente sabe que é 64 milímetros, né? Então a gente vai fazer isso aqui, ó. Plano frontal, esboço, Ctrl 8 para deixar de frente. Vamos aqui já fazer 2 diâmetros, o interno e o externo. Vamos cotar aqui, ó, o interno ele fala que é 8 milímetros, então a gente já vai atribuir aqui a cota de 8 milímetros. O externo ele fala que é 14, então vamos colocar aqui 14. E vamos colocar aqui a altura, então ele fala que é uma altura de 22,5 partindo da base. Então daqui para cá, vamos colocar 22,5. E vamos alinhar aqui. Feito isso, agora é só extrudar, né? Então a gente tem 64 milímetros e a gente sabe que a gente tem que usar, como a gente está partindo o nosso esboço do centro, a gente tem que fazer isso aqui, ó. Ressalto base extrudado e mudar para plano médio. Aqui em plano médio a gente coloca 64. O que o plano médio faz, turma? O plano médio, ele joga esse 64 e distribui 32 para um lado, 32 para o outro, né? Ele joga metade da dimensão para cada lado, tornando o nosso modelo simétrico. O que eu vou fazer? Eu vou desmarcar, mesclar resultado e vou dar OK. E agora eu vou vir aqui, ó, em padrão de esboço circular e eu vou falar que eu quero, aqui ó, em corpos, eu quero rotacionar esse corpo aqui e a minha referência, eu quero essa aresta aqui, ó, de referência. Eu quero apenas 2 vezes no ângulo de 90 graus e eu vou dar OK. Eu vou ter exatamente isso aqui. Agora, eu vou vir aqui, ó, em inserir, recurso, dividir. Vou selecionar essa face como minha ferramenta de aparagem, de corte. Vou vir aqui em arquivo e vou selecionar aqui, consumir corpos aparados, marca aqui e dá OK. Então, cortei. Aqui no meio, não tenho mais sobra. Agora a gente vai vir em inserir, recurso, combinar. Agora eu quero unir, é o famoso boolean. Eu quero fazer a junção de todos esses corpos. Clica aqui em adicionar, OK. Só que tá tampado aqui o furinho, né? O furinho é passante, mas aqui tá fácil, ó. A gente pode vir aqui, ó, no ressalto, clicar aqui em esboço e vir aqui, ó, recorte extrudado. Só que eu quero apenas o centro. Então, contorno selecionado, eu vou selecionar apenas o diâmetro. Vou colocar aqui plano médio e vou dar OK. Fiz aqui a primeira abertura, tá vendo? Ó? Só que eu não tenho o esboço desse lado aqui, vocês concordam? Porque eu rotacionei a peça. Então, o que eu vou fazer? Vou dar um Ctrl C nesse esboço, ó. Ctrl C. Vou selecionar aqui o plano direito, Ctrl V. Aí eu já vou ter o esboço aqui, ó. Clico nele, corte extrudado. Mudo aqui, ó, contorno selecionado, seleciono só o interno e venho aqui, ó, plano médio, OK. Prontinho. Acredito que a nossa peça está finalizada. Ah, tem um chanfrinho aqui, ó. Chanfrinho de 1/45. Então, para finalizar a nossa peça com chave de ouro aqui, ó, clico nessa aresta, chanfro, coloco um chanfrinho aqui de 1 milímetro, já tem aqui 45 graus. Coloco aqui em todas as arestas, confirmo. OK, e a nossa peça está finalizada, turma. Espero que vocês tenham curtido demais esse aulão. Novamente, deixa aquele like que me ajuda demais. O link para todos os nossos cursos é o primeiro aqui da descrição e para as nossas redes sociais também vai estar aparecendo na tela. Segue a gente lá no LinkedIn, no Instagram, que eu estou sempre conversando com a turma lá e respondendo todas as dúvidas, beleza? Valeu, forte abraço a todos. Tamo junto. Tchau, tchau.